Pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco de um trabalho que a gente faz já há quase 40 anos. Olha como o tempo passa, né? É muito tempo que a gente vem. Eu falo sempre que eu fiz 2 faculdades, eu gosto de começar conversando assim. Eu sou psicóloga, formada, especializada em neurociência do comportamento. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pesquisadora do comportamento, que eu dediquei toda a minha vida para estudar a nossa mente. Quando eu entrei na faculdade, eu estava no 2º ano de faculdade, eu tive assim o privilégio, ou enfim, não sei muito bem, de conhecer a Fundação Eufratem. E na Fundação Eufratem, e hoje no Instituto Orcon, são 2 ONGs irmãs, tá? A gente lá estuda o tempo todo e desenvolve o autoconhecimento. Então, embora eu fiz a PUC Campinas, eu, na verdade, falo que me formei na Fundação Eufratem. E todo esse conhecimento que eu vou trazer hoje para vocês aqui, eu não vou trazer a neurociência, porque eu achei que a Fundação Eufratem, o trabalho que a gente faz na Eurosofia, ele traz mais algo que vão ser ferramentas para vocês trabalharem, tá bom? Então, em vez de eu trazer conhecimentos que, tá bom, que legal, né? Assim que funciona, mas o que vocês vão fazer com isso? A gente procurou trazer uma coisa prática e que vocês pudessem, que estão entrando agora, né, ou já estão no mercado de trabalho, mas estão começando uma nova fase na vida de vocês, pudessem usar disso para cuidar daquilo que principalmente o pessoal da tecnologia não dá importância. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, usufruindo de todo o trabalho que a área de vocês está construindo. Quem hoje não entra numa IA e não fala assim, como isso é possível? Né? Eu, como pesquisadora do comportamento humano, estou treinando a minha IA para ela entender cada vez mais como funciona. E é impressionante como ela me traz retorno positivo e é uma excelente assistente. Então, nesse sentido, nessa importância do trabalho de vocês, o importante, eu aqui só vou dar, é um cisco que eu vou dar para vocês. Mas se tocar, se vocês verem, puxa vida, eu acho que tem um sentido para mim, guardem isso e levem com vocês. Por quê? Porque da mesma forma que a IA hoje interfere na vida da gente, nós somos o centro de tudo e às vezes a gente esquece disso e não cuida da gente. Então eu queria começar aqui fazendo uma provocação, né? Que em ambientes de tecnologia, tudo é monitorado. É isso? Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir, tá? Desempenho, métricas, tempo de resposta. Eu sei que na hora que vocês estão lá fazendo uma programação, um ponto que vocês põem errado vai prejudicar todo o trabalho que vocês fizeram. Aí tem que voltar lá e ver tudo de novo. É isso, não é? Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Aqui. Quem aqui está monitorando o seu ambiente interno? Alguém faz esse monitoramento? Opa! E agora? Aí eu pergunto, mas quem é que monitora o que vocês fazem? São vocês. E se vocês não cuidarem de vocês, como é que vocês vão conseguir manter a qualidade e o progresso e mais, com saúde? Porque o problema está no que nós vamos falar aqui um pouquinho, que tem coisas que a gente não controla, mas tem coisas que nós podemos controlar. Vamos entender um pouquinho isso? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa nossa ansiedade, né? Então a gente trouxe um conceito bem simples, ó, e vocês, para a gente poder só começar a identificar. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. Isso é um segredo, hein? Não contem, é segredo. Não contem para ninguém. Eu sou uma das pessoas mais ansiosas que eu já conheci. E eu acho que é por isso que eu fui fazer psicologia. Não estou brincando. O meu nível de ansiedade era tão alto, tão alto, tão alto, que eu não sabia que eu era ansiosa. Então, quando a Indicele fala assim para mim, fala aqui, né? Não, às vezes eu não sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu tenho momentos de ansiedade. Eu era assim, eu não me achava ansiedade. Sou uma pessoa tão ponderada. E o pior, as pessoas me olhavam e falavam, você é tão calma. Porque eu tenho esse perfil assim, né? Mas isso é o que nós mostramos para fora. Mas o que está no nosso ambiente interno, só nós sabemos. E só nós podemos cuidar. Então eu tenho uma trilha de 37 anos, literalmente, trabalhando a minha ansiedade.
Aí alguém vai falar para mim assim, e agora, você está ansiosa? O que vocês acham? Sim. Pergunta para a IA. Pergunta para a IA, ela vai falar, Paula, você pode estar um pouco ansiosa, porque são mecanismos que nós temos controle até certo ponto e são condicionamentos tão profundos que o importante, e por isso que a gente pôs lá, ansiedade, como conviver com ela. Porque tem coisas que eu não tenho controle, eu tenho que deixar vir, mas eu tenho que saber gerir. Hoje eu digo para vocês, olha só o que eu vou falar. Eu era uma pessoa 100% ansiosa, eu acordava ansiosa. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho momentos de ansiedade, poucos. Claro que esse é um deles, eu estou na frente de muitas pessoas, tem pessoas online assistindo, isso dá uma pressão e a ansiedade vem. Só que eu já sei lidar com ela. Mas no meu dia a dia, eu tenho um basal de serenidade, de lucidez, de discernimento, de clareza mental, que a ansiedade, quando ela está presente, ela ofusca. Só que foi muito trabalho. Por isso que eu estou falando que aqui eu vou dar uma gotinha, mas hoje tem muita informação. Na minha época não tinha, ok? Hoje nós temos. Então vamos continuar aqui. Vamos entender um pouquinho o que é ansiedade. A ideia é vocês começarem a ter ferramentas para identificar os momentos de ansiedade. Porque a ansiedade, existe a ansiedade que é aquela que nos leva a uma ação descontrolada. Existe a ansiedade que nos paralisa. E aí eu começo a jogar tudo para frente, que é a famosa procrastinação. Porque eu não aguento. É tanta ansiedade que eu falo, depois eu resolvo, depois eu vejo. E o meu estado de ansiedade tá, ok? Então vamos lá. Mas via de regra, a ansiedade é o desejo incontido de antecipar o tempo e o espaço, querendo que o amanhã seja hoje ou que ele nunca... Quem é que gostaria que essa banca nunca chegasse? Eu fiquei com medo dessa banca, eu não quero essa banca, certo? E isso já me gera, que nós vamos aprender aqui, uma expectativa que nós vamos falar daqui a pouco. E aí o que acontece é a emoção a serviço do já e do agora. Quem já não se sentiu assim? Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, a gente fica exposto, porque quando a gente está só com a gente, ok, mas quando eu estou numa situação pública, eu acabo cuspindo, eu babo, eu deixo as coisas cair, é isso, não é que acontece? Fica ridículo, né? Eu não sei onde eu ponho as coisas, eu falo uma coisa, depois eu falo outra. É um comportamento que você fala, nossa... gestos em excesso, os tiques nervosos, enfim, os ataques de raiva, tudo porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E o pior, que as coisas saiam do jeito que eu planejei. Ainda mais vocês que controlam tudo. Quantas vezes as coisas saem como a gente planejou? Melhor não comentar. Mas a ansiedade, ela tem algo que também é positivo, se eu souber administrar. Por exemplo, ter ciência que eu estou num processo de ansiedade me faz respirar. Me faz me acalmar. Então, quando eu percebo a ansiedade, ela é um aviso, é um alerta, é um excesso. Então, vamos diminuir? Para a gente poder saber o que está acontecendo, ter uma leitura mais precisa do problema, ter uma leitura mais clara da realidade. Eu não controlo o que vem, mas eu posso administrar como eu vou reagir ou agir e fazer, tá? Então, ela é um sinal de que a gente deve desacelerar ou acelerar, mudar de rumo e de postura. É o alarme dizendo que algo vai mal, né? Existe uma linha aí da neurociência que trabalha a ansiedade como algo positivo. Só que ela é positiva só para nos alertar. Ela é um alerta. Mas dali para frente, se eu não assumir o controle, galera, é o que nós estamos vendo hoje. É só confusão, ok? Então, nesse sentido, ela é positiva. Opa, tá nervoso aqui. Vamos lá. Então, agora a gente vai entender aquilo que a gente não pode controlar e que é a nossa realidade, ok? Vocês lembram um tsunami que teve no Japão, que matou um monte de gente? Porque o que eles acreditaram? Que as tecnologias iriam controlar um tsunami. Hello! Nós não temos como controlar a natureza. E nós estamos dentro ou fora da natureza? Dentro.
Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho. É básico isso aqui, mas são coisas que, às vezes, principalmente o pessoal de tecnologia, dificilmente parou para refletir sobre isso. Nós, seres humanos, temos duas necessidades básicas que a gente não pode escolher se a gente quer ou não ter. Nós temos. É uma lei da natureza. Nós fazemos parte dela. E quais são essas duas necessidades básicas? A primeira são as biológicas. É muito fácil de entender. Ó. Alimento, sono, movimento e o sexo. O sexo no sentido de que eu tenho que preservar a minha espécie. Se eu não fizer sexo, não tem bebê. Sem bebê, não tem preservação da espécie. E as outras, o movimento. Se eu fico parado, meu corpo, eu vou definhar. Eu vou morrer. O ser humano foi feito para se movimentar. O sono, que hoje eu sei que a geração nova aí quer controlar o sono. Eu durmo 5 horas por noite, 4 horas por noite. Tem gente rindo. Quem ri faz, viu, pessoal? Já vou dar a dica que quem ri faz, tá? Para ninguém pagar mico aqui. Mas é assim mesmo, a gente quer controlar o sono, não é isso? A gente acha que a gente está acima disso. Dormir é uma necessidade essencial para que eu possa manter a saúde física e mental. Então, eu preciso dormir de 7 a 9 horas para quem precisa, mas de 7 a 8 horas por noite. 6 horas é pouco. Nossa mente não consegue processar. Sabe aquele processo? Hoje não tem mais isso, mas lembra quando tinha aquela coisa que a gente fazia como é que é? Um ScanDisk para limpar, para dar uma alinhada nos arquivos? Vocês lembram disso? E aí o computador girava melhor? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, tem muita gente nova aqui. Esse ScanDisk que a nossa mente faz quando nós estamos dormindo, sonhos. Eu estou falando só da parte de mental, hein? Que é a minha especialidade. Sonhar é fundamental. Tanto que uma das ferramentas de tortura dos exércitos é o quê? Deixar sem dormir. Porque a pessoa enlouquece mesmo. Ela vai entregar, ela vai falar, ela perde o controle dos pensamentos. Então, o sono. E a alimentação. Bom, nos dias de hoje, a alimentação tá muito fácil, né, gente? Eu vou no supermercado, eu vou numa padaria, eu vou onde for, eu tenho alimentação 24 horas por dia à minha disposição. Se é saudável ou não é outro, mas a gente come e não passa fome. Tá fácil, né? O sono é só uma questão de ordem pessoal. Movimento, a gente tem em todo lugar, estímulo, academia, tudo para fazer, tá tudo aí. O sexo também ficou mais fácil hoje em dia. Procriar já é outra coisa. Mas, enfim, a gente não tem problema de população. Nós estamos bem, obrigado. Agora, quando chega aqui... Aqui ficou difícil. Só que, tão importante quanto... Olha, eu não falei que é 51% a biológica e 49% a afetiva. É 50-50, ou melhor, é 100% um e 100% o outro. As duas necessidades têm que estar atendidas. E nós estamos com um problema na segurança emocional, e reconhecimento e pertencimento. Porque nós estamos numa sociedade altamente tecnológica. Peraí, tem gente chegando? Acha um lugarzinho? Vamos com calma. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, eu vi que chegaram mais pessoas aí, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos numa fase em que a nossa segurança biológica está tranquila, mas a afetiva está com problemas. E aí, o que eu faço? Eu finjo... Ignora. Perfeito. Eu ignoro, eu finjo que eu não preciso. Eu vou levando. Vai dar certo. Uma hora eu me ajeito. Eu me resolvo. Não, gente. Não resolve. Por isso que nós estamos com uma sociedade onde a gente vê comportamentos bizarros estourando, porque isso está vindo sendo alimentado há muito tempo. Isso o quê? O desequilíbrio, ignorar as necessidades biológicas, não cuidar das coisas básicas e procurar satisfação emocional terceirizada. O que é isso? Procurar satisfação emocional terceirizada. Eu vou falar para vocês. A gente busca satisfação emocional na Coca-Cola, no bolo de chocolate, no sorvete. A gente busca satisfação emocional nas redes sociais. Então, nos jogos, em tudo que está disponível de forma rápida e fácil. É o açúcar, são os jogos, que hoje está
muito falado aí, as bets e tudo, e nem jogos de aposta, joguinhos que a gente faz, que a gente acha que o tempo passa, voa. Então, são os nossos, o cigarro, a bebida, enfim, a gente busca terceirizar aquilo que nós deveríamos cuidar. Imagina um programa que vocês estão fazendo, que vai apresentar para a banca, se vocês terceirizam para a IA. Dá certo? Peraí, mas ela ajuda, não ajuda? Mas eu posso terceirizar? Não tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra? E o quanto que eu estou, de fato, cuidando. Gente, eu não estou dando lição de moral em ninguém, pelo amor, por favor, hein? Eu estou tentando mostrar para vocês uma responsabilidade, um compromisso que se a gente não começar a ter com a gente mesmo, não vai dar certo. Vocês são muito jovens.